Olá, boa tarde a todos. São 16 horas e 2 minutos. Vamos dar início a mais um Capacita CREA online nesta quinta-feira. Em nome da presidente do CREA, engenheira civil Ana Dalgisa Dias Paulino, queremos dar boas-vindas a todos vocês. E eu gostaria até de registrar aqui a presença da gerente da inspetoria de Pau dos Ferros, Andréia, está aqui com a gente também Cristiane, que é gerente de Mossoró. Eu estou vendo aqui os colegas também do CREA, está aqui André, Renan, Eunélio, Miranda, temos também a presença do conselheiro Abias Vale. Muito bem-vindo a todos. Bem, nessa quinta-feira, o tema da palestra é a importância da certidão do acervo técnico, CAT, para o profissional e toda a sociedade. O palestrante é o assessor técnico do CREA, o engenheiro civil Calazans Lousá. Ele já está aqui com a gente. Mas antes de iniciarmos, eu gostaria de passar alguns recados para vocês. A palestra ela vai ter duração em torno de 30, 40 minutos. Ao final, Calazans ele vai responder a todas as perguntas dos participantes. Eu acho que todo mundo já deve conhecer aqui o Teams. Quem não conhece, se vocês olharem na barra superior, tem 3 pontinhos, tem uma mãozinha. Vocês, quando quiserem fazer a pergunta de vocês, basta clicar na mão, que aí o palestrante vai saber que vocês querem fazer a pergunta. Mas isso só ao final. É interessante que todo mundo desligue o áudio e a câmera também, para deixar a imagem do palestrante em destaque. Vocês também podem clicar na barra. Vocês clicam aqui na barrinha superior, nos 3 pontinhos, e aí vocês... Não, melhor dizendo, vocês podem clicar na imagem do palestrante, tem 3 pontinhos, você clica e tem como fixar, e aí vocês conseguem acompanhar toda a palestra de forma mais visível para todos vocês, certo? A gravação desse capacete estará disponível no YouTube, a partir da próxima segunda-feira. Inclusive, no YouTube, nós temos vários capacitas que nós já fizemos e estão disponíveis, inclusive também tutoriais, que é muito importante. Aproveitando a oportunidade, eu queria pedir demais que todos vocês que estão aqui conosco, tanto os funcionários, o nosso conselheiro e também os profissionais, que passem para a gente sugestão. Nós estamos presentes no Instagram, no @CREARN. Lá vocês podem falar com a gente pelo direct, você deixa, eu queria deixar uma sugestão para agronomia, para engenharia mecânica, seja o que for, a gente vai analisar e buscar os profissionais para vocês. É muito importante que vocês passem as dicas para a gente poder fazer o melhor para vocês no Capacita. Estamos presentes no YouTube, no Face, no Twitter, no Instagram, e ainda tem o nosso WhatsApp, que é o 99128 3827. Eu vou colocar o número no chat já para vocês. Quem quiser tirar alguma dúvida com a gente, é só entrar em contato. Bem, vamos agora dar início à palestra. Calazans, muito boa tarde para você. Gostaria até de lhe agradecer, Calazans, mais uma vez você participando aqui com a gente, trazendo informação, e boa sorte na palestra. O seu áudio está desligado. Boa tarde, Anelli. Boa tarde, senhores conselheiros, colegas funcionários do CREA, colegas engenheiros e engenheiras, agrônomos, profissionais das áreas de engenharia, agronomia e geociências. Estamos aqui para hoje conversarmos sobre a questão do acervo técnico, tão importante para o profissional e também para a sociedade. Nós vamos projetar aqui alguns slides para ficar mais didático. Pois bem, a nossa conversa de hoje, então, é sobre a importância da certidão de acervo técnico para o profissional e para a sociedade. Para se falar em acervo técnico, nós temos que passar um pouco pela legislação, né? Tudo tem a ver com a legislação, está fundamentada nas leis, nas resoluções, nas decisões, e este assunto ele começa com
a Lei 5.194, que é de 66. Essa lei é muito importante, todos os profissionais de engenharia precisam conhecer ela, que é a lei que regulamenta a profissão dos engenheiros, dos agrônomos, dos profissionais, né, dessa área também de geociências. Passando pela Lei 6.496, de 77, que é a lei que instituiu a notação de responsabilidade técnica, documento que é fundamental, que acompanha a vida dos profissionais da engenharia. A Lei 8666, de 93, e suas alterações, que é a lei que trata de licitações públicas, licitações e contratos da administração pública, e que tem tudo a ver com o assunto abordado neste evento. A resolução do CONFEA 1025/2009, que trata da ART, o detalhamento, né, a regulamentação em termos de procedimento da ART e do acervo técnico profissional. E, por último, a decisão normativa do CONFEA, número 0085 de 2011, que ela estabelece o manual de procedimento operacionais, né, e aí lá tem todo o detalhamento com relação a ARTs, com relação a acervo técnico, tudo isso é muito importante e os profissionais precisam conhecer isso. Claro que não precisa decorar, saber todas as informações, mas saber da existência desse normativo, e pode ser localizado, encontrado rapidamente no site do CREA, no site do CONFEA, ou mesmo na busca pelo Google. A Lei 8666, de 93, ela estabelece no artigo 27, né, habilitação para os casos de licitações de obra pública. As empresas, as pessoas jurídicas que vão participar, competir, né, e buscar ganhar as licitações públicas para execução de obras ou quaisquer serviços de engenharia, agronomia e geociências, aqui ela elenca uma série de documentações, de providências que precisam ser tomadas. Uma delas, que é a do inciso 2, é a qualificação técnica. Portanto, em termos de qualificação técnica, é isso que nós vamos abordar aqui, porque o acervo técnico ele vai justamente dar essa qualificação técnica ao profissional e, por conseguinte, à empresa que esse profissional faz parte do seu quadro técnico. A documentação relativa a essa qualificação, segundo a Lei das Licitações, ela trata o seguinte: do registro e inscrição na entidade profissional competente, no caso das engenharias, ou seja, os profissionais e as empresas, né, participantes do processo de licitação, eles devem estar devidamente registrados no Conselho de Engenharia, né, naquele estado, né, onde a licitação irá ocorrer. E a comprovação da aptidão do desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objetivo da licitação. Nós sabemos que toda licitação ela tem um objetivo. Se o objetivo for, por exemplo, a construção de uma escola pública na cidade tal, com tantos metros quadrados, assim, tal, com vários detalhamentos que vêm nos editais. E aí, em função do objeto dessa licitação, é preciso que a empresa esteja qualificada, tá certo? Para poder ela ter o direito de participar desse processo licitatório. E essa qualificação que eu me refiro é a qualificação técnica. A empresa ela precisa ter em seu quadro permanente profissional ou profissionais que tenham a experiência comprovada por meio de acervo técnico de atividades de engenharia que sejam compatíveis com o objeto daquela licitação. Só assim, essa pessoa jurídica, essa empresa, poderá atuar, concorrer nesse processo licitatório. E aí, a legislação, ela continua, né? Ela é bem vasta, tal, e ela fala que essa comprovação é feita por meio de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, que, no caso de obras de engenharia, de agronomia e de geociências, esses órgãos competentes são os CREAs.
E que a empresa, claro, a comprovação na hora durante a licitação, ela precisa comprovar que possui em seu quadro permanente esses profissionais com esse acervo técnico, profissional de nível superior e devidamente reconhecido, né, pela entidade e tal, detentora do atestado. Isso é o que trata a Lei 8.666. Por isso é que é preciso se tirar as certidões de acervo técnico para poder qualificar as empresas e elas poderem, então, participar dos processos licitatórios. E aí a gente passa por anotação de responsabilidade técnica. A gente chegue até o acervo técnico, é preciso que haja a certidão, a anotação de responsabilidade técnica, a nossa conhecida ART. Pois bem, a ART é o instrumento legal que define os responsáveis técnicos pela execução daquela obra ou a prestação de um serviço, né? E é o principal instrumento de fiscalização do sistema Confea-CREA. É importante se dizer que de uma forma equivocada, algumas pessoas dizem, essa obra, esse serviço já tem ART. Na realidade, obra e serviço não tem ART. A ART refere-se à atuação daquele profissional perante aquela obra ou serviço. Portanto, não tem ART. O que tem ART é a atuação do profissional ou dos profissionais. Se você tiver, por exemplo, 3 profissionais atuando numa única obra ou serviço, você terá que ter, no mínimo, 3 ARTs, porque ela é individual, intransferível, e cada ART dessa vai definir qual é a responsabilidade técnica daquele profissional perante aquela atividade de engenharia. E aí, a resolução 1025 do CONFEA, ela trata detalhadamente de várias fases da RT, desde o seu registro, passando pela sua baixa, que aí é importante essa baixa, que tem a ver com o acervo técnico, que nós vamos falar daqui a pouco, o cancelamento, que é diferente de baixa, nós temos baixa e cancelamento, são coisas completamente distintas. A baixa é quando você executa em todo ou em parte aquela atividade de engenharia, e o cancelamento é quando você não faz aquele serviço que você registrou previamente, porque lembrando que a RT, o momento de registrar ela é antes de começar, antes do início da obra ou serviço. E se aquela obra ou serviço não vier a acontecer, você então pede o cancelamento dessa RT, porque ela, na realidade, aquela atividade não existiu e não vai existir sob a responsabilidade daquele profissional. Já a baixa é quando você executa aquele serviço. Você concluiu em todo ou em parte aquele serviço que estava previsto naquela RT já registrada e, portanto, você precisa, ao final desse serviço, dar baixa. É importante lembrar que essa baixa é interessante que seja dada imediatamente após a conclusão da obra ou serviço. Muitos profissionais, muitos colegas deixam para dar baixa só no momento que vai precisar do acervo técnico. E aí é aquele corre-corre procurando documento que já não encontra mais, né? Então, a RT, uma vez terminou o serviço, já dá baixa imediatamente. Quando você precisar do acervo técnico, você vai lá e requer a certidão de acervo técnico. Ou imediatamente após a conclusão e a baixa, ou a qualquer momento, e a RT já tendo sido dado baixa, fica tudo mais facilitado e mais ágil, né? A anulação da RT é algo que o CREA pode fazer, se a RT, enfim, não estiver compatível com as atribuições dos profissionais, do profissional que fez aquela RT, ou se o profissional estiver suspenso, enfim, tem alguns critérios para isso. E aí, trata também essa mesma resolução da certidão de acervo técnico, a nossa chamada CAT. Daqui para frente, portanto, passaremos a tratar certidão de acervo técnico como a CAT. Quando registrar RT, nós já falamos, logo no início, no caso de obra pública, é possível esse registro ser feito até o 10º dia, tá? Após a ordem de serviço. Preciso se fazer. Se após a ordem de serviço, mesmo que a obra não tenha sido iniciada, 10 dias após a ordem de serviço, não estando registrada RT, portanto, já cabe aí uma autuação do CREA por descumprimento desse dispositivo.
A RT de cargo e função é algo importante também, que a gente vai falar lá na frente, vocês vão entender por quê. A RT de cargo e função é um vínculo para o desempenho do cargo e função técnica. Todo profissional que trabalha numa empresa privada ou numa instituição pública ou numa instituição do terceiro setor, qualquer que seja essa instituição, necessariamente ele tem que fazer uma RT de cargo e função da atuação geral dele. É claro que cada serviço maior, mais significativo, especificamente, vai ser objeto de um RT daquele serviço. Mas isso não invalida portanto, os profissionais é preciso que resistem às suas RTs de cargo e função no momento em que vá iniciar aquela função, aquele cargo, naquela empresa ou naquela instituição. A baixa da RT, que nós falamos, né, o registro da conclusão da obra, isso para efeitos legais. Outras situações é quando há uma rescisão de contrato, uma substituição de profissional, responsável técnico, deixa de ser responsável técnico, a paralisação de uma obra ou serviço, né? Portanto, o profissional vai dar a baixa demonstrando que ele atuou parcialmente naquele serviço, e são as formas, né, os critérios para a baixa da anotação de responsabilidade técnica. E essa baixa é requerida pelo profissional, pelo contratante ou pessoa jurídica, excepcionalmente, né? Às vezes o profissional está impedido por algum motivo, então, excepcionalmente, com a devida justificativa, pode ser feita essa baixa pelo contratante ou pela pessoa jurídica que contratou aquele profissional. E o requerimento, claro, é a partir da conclusão do serviço total ou parcial. Orientações aos profissionais. Eu sempre gosto de dizer isso, porque são coisas que, às vezes, geram alguns tipos de problemas que não deveriam acontecer se tomados cuidados fossem por parte dos profissionais. A questão do prazo da execução. É sempre interessante observar o prazo da execução prevista. Um serviço pode estar previsto para 1 ano, por exemplo, e ao final daquele período, caso esse serviço não tenha sido concluído, necessariamente é objeto de um RT de complementação, chamada RT complementar. Não dá baixa na RT, aquilo que nós falamos há pouco, é um outro problema, o profissional não dá baixa no momento que termina o serviço. Endereço da obra ou serviço é fundamental que esteja com precisão, com informações adequadas, porque a partir daí, esse é um instrumento muito importante para a fiscalização e identificar se aquela obra ou serviço está devidamente registrada sob a responsabilidade técnica de profissional habilitado. A assinatura do contratante, no caso desse documento ser apresentado em alguma instituição, tem que ter a assinatura do contratante, é uma segurança para o profissional, até mesmo para o recebimento dos seus honorários, que às vezes o contratante acaba não pagando os honorários dos profissionais e ele termina não tendo um contrato, não tendo nenhum elemento, e se ele tiver a RT assinada pelo contratante, ele tem, portanto, um elemento para poder buscar judicialmente, se for o caso, esse recebimento. A descrição da obra ou serviço, é importante que essa descrição ela seja exatamente a atividade que o profissional vai executar. No caso de contratos de obra pública, o objeto do contrato deve estar muito claro, muito nítido, qual é a atividade do profissional. E se o objeto do contrato, que aquela empresa estiver atuando, às vezes acontece, a empresa está atuando num contrato cujo objeto envolve atividades, por exemplo, de engenharia civil e de engenharia elétrica. Então, os dois profissionais, claro, vão ter que atuar, e o profissional de engenharia elétrica terá que colocar na sua RT, que está atuando naquele contrato, limitado às suas atribuições profissionais. Ou seja, aquilo que compete a ele é a parte que ele vai atuar. O engenheiro civil, da mesma forma, fará essa observação, né, para que não dê a entender que ele está extrapolando as suas atribuições e fazendo atividades além daquelas para as quais ele tem atribuições profissionais legais. Atividades, essa extrapolação é uma ilegalidade grave, pode dar inclusive processo ético, e a ausência de RT no local da obra ou serviço, é um caso, né, que às vezes leva a algum entendimento errôneo, às vezes pode levar até uma autuação de forma indevida. É interessante sempre que a RT esteja permanentemente, durante toda a obra ou serviço, esteja no local para efeito de fiscalização. Aí vamos então para o acervo técnico profissional, né? O acervo técnico profissional, o que vem a ser isso?
é o conjunto das atividades desenvolvidas pelo profissional, compatíveis com as suas atribuições. Veja que um profissional não pode ter acervo técnico de algum serviço que não esteja dentre aqueles que são compatíveis com as atribuições profissionais para as quais ele foi habilitado no CREA e devidamente registrado no CREA, por meio de ART. Por isso que nós falamos da ART. Para se ter acervo técnico, você precisa ter a ART e que essa ART tenha sido baixada, né, ou comprova a execução da parte do serviço. Ou seja, essa baixa se dá pelo serviço como um todo ou parte desse serviço devidamente comprovado. A capacidade técnica profissional de pessoa jurídica, de que trata, né, a Lei 8666, a Lei das Licitações das Atividades de Serviços Públicos, é o conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes do seu quadro técnico. Ou seja, a empresa ela não tem acervo técnico por si só. O acervo técnico da empresa ele é momentâneo, ele muda, ele pode variar, ele pode aumentar e pode, inclusive, diminuir. O acervo técnico de uma empresa alfa nada mais é do que o conjunto, o somatório dos acervos técnicos de todos os profissionais que fazem parte do quadro técnico dessa empresa alfa hoje. Não importa se esse acervo técnico foi conseguido, conquistado por esse profissional em serviço ou obra que ele fez por essa empresa alfa ou anterior, quando ele atuava em outra atividade, seja como profissional liberal, seja como empregado, partícipes de uma empresa ou de uma instituição pública. Portanto, o acervo técnico do profissional, ele pertence ao profissional e ele leva debaixo do braço para onde ele for. O acervo técnico, ao longo da sua vida, vai sempre crescendo. E à medida que esse profissional ele entra numa empresa, ele empresta esse acervo técnico para essa empresa e ela vai poder, portanto, participar de processo licitatório cujo objeto seja compatível com o acervo técnico desse profissional ou de outros, ou seja, o conjunto dos profissionais que estão na empresa hoje. Por isso que são dois documentos, basicamente, mais importantes que a empresa leva para a licitação, em termos da área nossa, né, de sistema Confea-CREA, que é a certidão de registro e quitação de pessoa jurídica, onde nessa certidão consta a relação dos profissionais que fazem parte dessa empresa hoje. E aí ela coleciona os acervos técnicos de todos esses profissionais, não importando, repito, quando foi que ele obteve esse acervo técnico e em que serviço ou em que empresa foi. Se ele está nessa empresa, ela coleciona todos esses acervos e esses acervos ela vai poder utilizar. Então, ela vai pegar todos os acervos que forem compatíveis com o objeto dessa licitação em curso e vai se qualificar para participar desse processo licitatório. A certidão de acervo técnico, a nossa CAT, né, ela se dá, o profissional requer por meio de um requerimento instruído com atestado, tem também a sem atestado, nós vamos ver, que comprova a efetiva participação do profissional. Não tem como você trazer um atestado dizendo que a empresa tal executou o serviço sem identificar os profissionais. Não tem, porque isso não gera acervo técnico. Pode até ter o nome da empresa, tá? Então, um atestado seria, por exemplo, a empresa Alfa executou as atividades tais, no período de tanto a tanto, sob a responsabilidade técnica dos profissionais, engenheiro fulano de tal, engenheira ciclano de tal, né? Conforme registro RT, tais. Então, isso tem que ser muito bem discriminado, necessariamente os nomes dos profissionais envolvidos nesse serviço tem que estar claro nesse atestado, né? O período e as atividades e as etapas finalizadas, porque nós temos, como falamos, o serviço terminado como um todo e o serviço apenas parcialmente concluído, precisa descrever, portanto, quais as etapas do serviço, desse serviço, foram efetivamente realizadas, né?
E os tipos de CAT? Nós podemos, basicamente, 3 tipos de CAT. A CAT sem registro de atestado, que é algo mais simples, você baixa a RT e já pode ter uma CAT que você, né, sobre aquilo, só que você não tem nada anexado, esse tipo de certidão. Normalmente, as comissões de licitação, elas não reconhecem para efeito de licitação pública. A CAT com registro de atestado e a CAT com registro de atestado de atividade em andamento, que é praticamente uma só, essas duas últimas, né? Serviço concluído ou serviço em andamento. Então, a gente vai se prender mais a CAT com registro de atestado, que é uma certidão expedida de acordo com os dados constantes na RT. Veja que tem que haver uma compatibilidade entre aquilo que está na RT e aquilo que comprovadamente foi dado por meio desse atestado. Relativo à obra ou serviço concluído, considerados os dados técnicos qualitativos e quantitativos declarados no atestado e demais documentos complementares. É claro que, quando se fala em dados técnicos qualitativos e quantitativos, necessariamente esse atestado tem que vir com a assinatura de outro profissional da modalidade compatível com a modalidade do profissional que está requerendo a CAT. Ou seja, se o engenheiro mecânico realizou uma atividade e ele vai obter a CAT com elementos qualitativos, quantitativos, né? Um atestado que tenha todos esses elementos, uma CAT com atestado vinculado, necessariamente tem que vir assinado por um engenheiro mecânico que tem as mesmas atribuições e, portanto, conhecimento, né, naquela atividade ali realizada. É algo que ele conhece, né? A emissão da CAT sem registro de atestado é o requerimento assinado, né, pelo profissional, e o comprovante da quitação da taxa. Lembrando que esse requerimento, ele está anexo, faz parte do anexo da resolução número 1025/2009 do CONFEA, que pode ser acessado, né, lá no site do CONFEA, confea.org.br, ou mesmo por meio do site do CREA. Então, o anexo 3 dessa resolução, ele bem organizado lá, é um requerimento bem completo, né? E que tem, inclusive, a relação da documentação que é preciso para esse tipo de solicitação. Lembrando que a anterior, né, a CAT com registro de atestado, você também precisa desse requerimento, que está lá no anexo 3. Precisa do atestado emitido pelo contratante. Esse atestado é assinado, por exemplo, se for uma prefeitura municipal de Riachuelo. Então, esse atestado ele vem assinado pelo a pessoa que assina pela prefeitura é o prefeito ou a secretaria de obras, no caso o secretário, se for responsável pelo serviço. E se eles não forem profissionais que façam parte do quadro daquela prefeitura, for apenas, portanto, numa função política, é preciso que um profissional da prefeitura, tá certo? Da mesma modalidade do profissional que requerer o atestado, assine, né, atestando a execução desse serviço. Assine atestando a execução desse serviço, inclusive esse profissional que faz parte da prefeitura, que fiscalizou a obra e que está assinando o atestado, ele precisa ter um RT de carga e função, que ele desenvolve trabalho permanente para aquela prefeitura. Caso aquela prefeitura, aquela instituição não tenha em seu quadro um profissional habilitado da mesma modalidade do profissional que está solicitando o atestado, pode ser contratado um profissional liberal, por exemplo, para fazer esse trabalho. E aí ele vai fazer uma vistoria técnica, que ele não participou efetivamente da fiscalização, ele vai fazer uma vistoria, vai ficar ciente daquilo que foi executado e vai, portanto, emitir esse documento com uma devida ART. Aí sim ele vai poder emitir o atestado. É objeto, portanto, de um laudo técnico, né? Há alguma atividade que já foi passada que esse profissional fiscal não acompanhou, não esteve presente, né? Ele terá que fazer esse laudo técnico e registrar devidamente no CREA para poder assinar esse atestado. É preciso também a anuência da empresa
no caso, quando há uma subcontratação ou uma sublocação de serviço, por exemplo, a empresa Alfa ganhou, está executando um serviço e parte dele, ela subcontratou a empresa Beta, tá? Então, para que o profissional responsável pela empresa Beta obtenha o atestado referente a essa atividade que ele executou, é preciso que tenha a anuência da primeira contratada. O livro de ordem, que é objeto do artigo 51, parágrafo 4º da Resolução CONFEA 1025, que está passando, inclusive, a ser cobrado a partir de agora, né? Necessariamente os serviços terão que ter esse livro de ordem. Antigamente, tinha-se o livro de ocorrência, no caso de obras, né? É claro que não tem muita diferença, mas é preciso... isso é um elemento para constatar que o profissional teve uma participação efetiva naquela atividade. E o comprovante de quitação da respectiva taxa, né, do serviço solicitado ao CREA. Esse atestado, alguns elementos que é importante verificar, senão não tem como emitir essa RT vinculada ao atestado. O atestado ele tem que vir com papel timbrado, o carimbo padronizado com CNPJ daquela prefeitura, daquela instituição, daquela empresa, né, que emitiu, informações sobre o contrato, sobre o convênio, número, se houve, né, contrato e convênio, a descrição detalhada do objeto desse contrato, a localização onde esse serviço foi realizado, localização detalhada e completa, o período de realização, a data do início e a data de conclusão, são informações muito importantes. O período de execução e prazo contratual, no caso de serviço continuado e parcialmente concluído. Você pode ter um serviço que estava previsto para 2 anos, mas em 1 ano a empresa está saindo, ou mesmo ela indo continuar, ela está querendo o atestado parcial daquelas atividades que ela já executou. Então, entra nessa descrição desse período executado. Parcelas executadas, no caso de obra e serviço não continuado, né, que encerrado parcialmente, precisa descrever as fases, as parcelas, aquilo que foi executado naquele serviço, precisa estar muito claro desse documento do atestado. Nome, CPF, cargo, função do contratante, tem que ser devidamente identificado, tanto do contratante quanto do fiscal, fiscalização, né, que é o pessoal que fiscalizou essa obra, inclusive o número da RT de fiscalização deve constar nesse atestado. O profissional requerente, ele tem que ter todos esses elementos, o nome, o título. É importante dizer que em todo local onde o engenheiro for se identificar, onde ele for assinar qualquer documento, qualquer projeto, qualquer elemento, necessariamente ele tem que botar o nome dele completo, o título, engenheiro civil, engenheiro mecânico, agrônomo, geólogo, né? E o RNP, que é o registro dele no CREA, juntamente com o CPF. Esse registro é fundamental, está determinado, né, essa obrigatoriedade na Lei 5.194 de 66. A situação do registro, isso é visto, né, porque a situação do registro do profissional, a época da execução. Como é que o profissional estava? Ele estava licenciado, ele estava efetivamente em condições de atuar? Isso tudo é verificado. A situação dele na época do serviço. A situação do vínculo do profissional com a empresa. Tem alguém aí com o microfone ligado. Pediria que desligasse, por favor, para evitar uma microfonia. Então, a situação desse profissional com a empresa que executou o serviço, a época da execução. Ele era responsável técnico? Não era? Isso tem que ser verificado bem direitinho. As competências do profissional à época da execução, ou seja, ele tinha atribuição para registrar aquelas RTs, para executar aquele serviço em todo ou em parte, e profissional integrante do quadro técnico da empresa no período de execução. Ele tem que estar fazendo parte desse quadro da empresa que executou o serviço naquela época. A situação do registro ou visto dela tem que estar devidamente regularizado junto ao CREA, e o profissional que assina o atestado, o nome dele, o título, o RNP, ou seja, o registro no CREA, o número da RT referente à fiscalização da obra e serviço, que vai ser o objeto dessa CAT. O fiscal deve possuir atribuições compatíveis com a do profissional que requer acervo técnico, reforçando o que nós já dissemos.
o número da RT referente à obra ou serviço que se pretende obter RT, as datas, a baixa, etc. Descrição da RT referente ao objeto do contrato, muito bem descrito. E o período de execução, início e final, são coisas que tem que estar muito bem delineado. Agora, vamos para a importância, dito isso tudo, né, nós chegamos a esse ponto. Qual a importância que tem, portanto, a CAT para o profissional? É a comprovação documental da sua experiência comprovada, né, de atividades de engenharia relativas à obra ou serviços que ele já realizou. Então, é você documentar, você ter a experiência legalizada e poder, então, conforme nós já falamos, emprestar essa experiência para que empresas possam participar do processo de licitação. E para a sociedade? Para a sociedade, a segurança técnica e jurídica. No momento que você tem algo documentado, referente a profissional que tem legalmente e tecnicamente condição de desenvolver aquela atividade, está devidamente documentado e fiscalizado pelo CREA, daquela obra ou serviço executada sob a responsabilidade daquele profissional, né, com experiência comprovada para a atividade. Então, isso para a sociedade gera uma segurança técnica e segurança jurídica. Era isso que eu tinha inicialmente para passar para vocês, e agora a gente se coloca à disposição para responder algumas indagações dos senhores e das senhoras. Eu sugeriria que as perguntas fossem rápidas e objetivas, para que um maior número de colegas possam fazer também as suas perguntas, ok? Era interessante, né, Calazans, clicar na mãozinha que tem acima, nessa barra acima do computador, para poder a gente acompanhar as pessoas que estiverem se inscrevendo para fazer a pergunta. Alguém tem alguma dúvida? Você controla aí, né? Controlo sim. Pessoas. Eu acho que tem uma pessoa fazendo, Gustavo, está fazendo uma pergunta pelo chat. Como é feita a baixa no sistema? Bom, a baixa no sistema, o próprio profissional ele tem o seu ambiente, tá certo? No seu ambiente, ele vai requerer essa baixa, tá? Essa baixa e solicitar uma certidão, a certidão com atestado ou sem atestado. Se for com atestado, evidentemente, ele tem que apresentar o atestado, aquela relação de documentos que nós elencamos. Se for sem atestado, é mais fácil, ele vai requerer, colocando que concluiu aquele serviço, né? Pode anexar diversos elementos comprobatórios da sua conclusão, né? E fica bem mais simples. Então, se dá tudo por meio do sistema que o profissional tem acesso, o sistema do CREA. E dúvida do ponto de vista operacional do sistema, que é algo, inclusive, que eu não uso com frequência, esse sistema externo, né? O CREA disponibilizou um WhatsApp, que as pessoas podem fazer esse questionamento e tirar essas dúvidas do ponto de vista operacional do sistema. Eu posso, inclusive, colocar o número do WhatsApp, né, para as pessoas que quiserem fazer se tiverem mais alguma dúvida, eu coloco já. Alguém com mais alguma pergunta? Deixa eu olhar aqui pelo chat. E lembrando que para assim, questões mais bem elaboradas, do ponto de vista técnico mesmo, a assessoria técnica do CREA se disponibiliza, né? Nós somos um conjunto de assessores, né? E se disponibiliza para tirar essas dúvidas, caso seja necessário. Então, quando um colega profissional requer por meio do WhatsApp algum questionamento que seja de cunho técnico, isso é repassado para a assessoria técnica, né? E nós podemos fazer o complemento dessas dúvidas com mais profundidade. Calazans, tem mais uma pergunta de André Azevedo. Qual o processo para retirar a CAT quando o atestado foi assinado pela fiscalização, sendo um arquiteto do CAL?
Veja só, as atribuições profissionais de um arquiteto, ela é bem semelhante às atribuições de um engenheiro civil. Não são iguais, mas há um sombreamento muito grande. Se a atividade que foi realizada, ela é atividade que é compatível tanto com as atribuições de um engenheiro civil quanto com as atribuições de um arquiteto, esse arquiteto pode sim emitir esse atestado sem problema nenhum. Agora, se as atribuições forem além, por exemplo, atividade de sistema de drenagem e pavimentação, é uma atividade de engenharia civil, não é uma atividade de arquitetura. Então, precisa um engenheiro civil para dar esse atestado. Mas se for uma atividade de uma edificação, elaboração de projetos, construção de edificação, serviço de reforma, né, algo que esteja compatível com as atribuições dos arquitetos, que é dada pelo CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o CREA admite, sim, e acatará esse atestado. Tem mais uma pergunta aqui de Maurício Alves. Como obter a CAT quando é negado pela contratante, que a empresa tire a RT? Olha, isso é um caso excepcional, né? Mas, casos que saiam daquilo que está devidamente estabelecido no normativo, o profissional deve procurar o CREA. Se for o caso, pode requerer que seja objeto de uma diligência feita pelo CREA, considerando que ele tenha elementos, ele pode até apresentar alguns elementos de que ele atuou naquele serviço, mas não está conseguindo, tá, o atestado por negativa da contratante. Então, ele pode requerer isso, dependendo da complexidade do assunto, pode ser atendido com uma certa rapidez, ou pode ser necessário que vá até a Câmara especializada da modalidade desse profissional, para que a Câmara possa deliberar como deve se proceder para que aquele profissional não seja prejudicado. Calazans, como a gente não tem mais perguntas, eu acho que a gente poderia encerrar deixando aí o número do CREA, né, do atendimento via WhatsApp para as pessoas que quiserem tirar alguma dúvida. Você gostaria de fazer um encerramento? Sim, de qualquer forma, se alguém quiser fazer pergunta verbalmente também, sem problema, né? E aqui eu reiterar mais uma vez que toda a assessoria técnica do CREA está disponível para poder tirar qualquer dúvida, para poder ajudar os colegas profissionais em termos de orientação de como proceder naquilo que for de nossa competência, né? E que os senhores podem procurar o CREA por esses diversos canais que hoje o CREA disponibiliza para facilitar a vida do profissional aqui no Rio Grande do Norte. Agradeço a atenção de todos e nos colocar sempre à disposição para, em outras oportunidades, falarmos de outros assuntos que interessam a todos os colegas engenheiros, engenheiras, agrônomos e que fazem a área de geociências. Calazans, e agradecer a você mais uma vez por essa parceria, por ter essa disponibilidade de vir aqui no Capacita, tirando todas essas dúvidas. E para quem não nos segue nas redes sociais, é muito importante que nos siga. Nós divulgamos cursos, novidades, informações relevantes para os profissionais e empresas também. Eu disse logo no início, estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter e agora no YouTube. Essa palestra de Calazans sobre a CAT, nós vamos colocar no YouTube na segunda-feira, então vocês podem rever para tirar alguma dúvida, mas também não tem problema, pode entrar também em contato com a gente já deixou aí o número para vocês, é o 991 28 38 27, é só entrar em contato. Para vocês que nos acompanharam, muito obrigada pela participação, todos os servidores, os profissionais também. Muito obrigada. E quinta-feira tem mais um. Amanhã a gente vai estar divulgando qual é o próximo Capacita. Obrigada, Calazans. Boa tarde para você. Boa tarde.